Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gislaine de Língua Portuguesa e vamos para mais uma aula remota. Hoje, em literatura, nós trabalharemos o quinhentismo, a época que inicia a literatura no Brasil. Não foi uma literatura de valor artístico muito grande, mas importantíssima porque demonstrou e documentou toda a formação do Brasil. E antes da nossa aula, para quem não se inscreveu, aproveita e se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos. Vamos lá, pessoal, para a nossa aula. Bom, o quinhentismo ele iniciou em 1500 e foi até por volta de 1601, certo? Olhem bem essa imagem. Então, nós temos nessa época o achamento do Brasil, né? Achamento porque o Brasil já existia, os índios já habitavam o nosso país, mas foi a época que nós temos documentos e algumas comprovações do achamento de Pedro Álvares Cabral, ali em Porto Seguro, em 1500. Bom, o que será que eles queriam aqui no nosso país? Então, nós temos aí um mapa antigo e a exploração muito clara que eles queriam novas terras, novas riquezas e principalmente o nosso pau-brasil, tá? Então os portugueses vieram para cá e muitos dizem por aí, nós não temos documentos oficiais, que eles já haviam passado por essas terras, já haviam sondado essas terras antes dessa oficialização em 1500. E como foi esse contexto histórico? Primeira coisa, as grandes navegações que desencadearam um grande confronto entre aí os dois mundos, o mundo do branco e o mundo do indígena. Desde o começo, o europeu mostrou dificuldade em lidar com o diferente, tá? Vamos lembrar que naquela época, o povo indígena, eles não tinham a escrita, certo? Era um povo ágrafo, eles não escreviam. Eles estavam aqui, gente, e eles não dominavam a escrita. Então, nós não vamos conhecer o ponto de vista do nativo. Aqui no quinhentismo, o que nós temos de registro é o ponto de vista do europeu, né, do português, certo? E ele mesmo registrou essa dificuldade que eles tiveram em lidar com o diferente. Mas nós não temos a visão do nativo, do índio. Os textos descreveram com exagero os aspectos pitorescos e exóticos dos povos recém-descobertos, que era o índio. Então, uma visão bem preconceituosa desse povo. Nós tivemos também o movimento da Contra-Reforma, tá? Nós estávamos tendo o protestantismo e a igreja, em reação ao avanço dele, adotou algumas estratégias de conversão dos povos para o catolicismo. Os textos mostravam o choque entre as culturas e o projeto de catequização dos nativos. Bom, quais são as características do quinhentismo? Então, foram crônicas de informação ou crônicas de viagem, textos de caráter documental e religioso, uso de linguagem simples, uma descrição e exaltação à terra, tá? Então, eram usados muitos adjetivos para descrever o índio, né? Selvagem, pagão, bárbaro, inocente, canibal e todo um exagero, né? De descrições. Então, complementando aí do uso exagerado dos adjetivos que eu disse para vocês e superlativos. Uma literatura mais pedagógica, poesia didática e um teatro pedagógico. Bom, e vamos então para a produção literária no Brasil colônia. Como eu disse para vocês, não teve grande importância artística, mas serviu para reforçar, né, a documentação sobre a formação do povo do Brasil. Então, ainda não havia condições essenciais para o florescimento de uma literatura artística.
Não se pode, então, falar numa literatura propriamente brasileira. Ela era feita, como então eu disse para vocês que os índios não sabiam ler. Então, essa literatura feita para o povo lusitano, tá? Para o estado português e para eles somente. Então, é uma literatura sobre o Brasil e de caráter meramente informativo. Nós destacamos duas manifestações literárias do quinhentismo. Então, nós temos a literatura informativa e a literatura de catequese, que foi a literatura dos padres jesuítas, com a intenção de catequizar os índios para o catolicismo. A literatura informativa, ela tinha como característica as cartas de viagem, tá? Então, lembrando das grandes navegações, diários de navegação, os tratados descritivos, tá? Textos em prosa, com o objetivo de narrar e descrever as viagens e os primeiros contatos com a terra e com os nativos. Então, é muito importante, essa literatura de informação, ela foi produzida pelos viajantes no início do século XVI, no período do descobrimento do Brasil, que nós até falamos achamento do Brasil, né, gente? E das grandes navegações. Bom, um dos que se destacaram nessa literatura informativa foi Pero Vaz de Caminha. Neste mesmo dia, à hora de vésperas, avistamos terra. Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo. Depois, outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte, e mais terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal, e a terra, terra de Vera Cruz. Então, esse é um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha, certo? E quais eram as características da produção? Então, nesse documento, em forma de diário, ele relatou o acervo material, a paisagem, o povo. Foi escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, né? Apresentando um relato histórico sobre o encontro dos portugueses com os indígenas. Teve muita descrição da terra, tá? Um retrato compreensível aí de uma realidade totalmente desconhecida para eles, estranha. A linguagem era muito simples, uma estrutura extremamente descritiva, com grandes adjetivos, muitas comparações. Então, essa carta é um marco muito importante. Quais foram as principais produções literárias aí no Brasil colônia? Então, o que nós acabamos de falar, que foi a carta, né, de Pero Vaz de Caminha, o Diário de Navegação, de Pero Lopes de Souza, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, né, que nós chamamos Brasil, do Pero Magalhães Gândavo, o Tratado Descritivo do Brasil, escrito por Gabriel Soares de Souza, os Diálogos das Grandezas do Brasil, por Ambrósio Fernandes Brandão, a História do Brasil, que vem depois, tá? E as Duas Viagens do Brasil, de Hans Steiner, que é o alemão que escreveu, tá? E a Viagem à Terra do Brasil. Bom, e agora a outra parte que nós temos, além da literatura de informação, a literatura de catequese, tá? Essa imagem já diz por si. Então, os missionários jesuítas, ali em torno de 1549 a 1605, que se dedicaram à catequização dos índios. Bom, então os jesuítas eles eram responsáveis pelo processo da catequização dos índios. Essa produção, então, ela é carregada pelos escritos catequéticos dos padres da Companhia de Jesus. Então, todas têm uma forte expressão religiosa e pedagógica, refletindo a contra-reforma católica. Então, a igreja estava lutando ali contra o protestantismo. E os textos? Poemas líricos de cunho religioso, peças de teatro, os autos, né, com as cenas bíblicas, as passagens das vidas dos santos, algumas cartas, tratados descritivos e crônicas históricas. E um autor que se destacou muito nessa literatura de catequese foi o padre José de Anchieta, que foi extremamente importante para esse período.
Foi gramático, historiador, poeta e teatrólogo. No Brasil, ele participou da fundação da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Seus textos: uma poesia religiosa, épica, escreveu cartas, crônicas, sermões, peças teatrais, que eram os Alto na Festa de São Lourenço, versão em português e espanhol, e a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que teve grande destaque. Bom, vamos ver um textinho da peça teatral, aí, O Alto de São Lourenço, de José de Anchieta. Primeiro ato, cena do martírio de São Lourenço, cantam: por Jesus, meu Salvador, que morre por meus pecados, nestas brasas morro assado com fogo do seu amor. Bom Jesus, quando te vejo na cruz, por mim flagelado, eu por ti vivo e queimado, 1000 vezes morrer desejo. Pois teu sangue redentor lavou minha culpa humana, arda eu, pois, nesta chama com fogo do teu amor. Então, Anchieta ele buscou converter ali os indígenas e os colonos, apresentando a batalha entre o bem, associado aos portugueses, religião, Deus, e o mal, que foi associado à língua tupi, aos costumes indígenas. Então, eles queriam obrigar os índios a aceitar os costumes e a religião dos portugueses. Outra figura que se destacou foi Manuel da Nóbrega, também jesuíta, português, chefe da primeira missão jesuítica à América, a Armada de Tomé de Souza. Participou da primeira missa realizada no Brasil e da fundação das cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Seu trabalho no Brasil foi catequizar os índios e suas obras que merecem destaque. Vamos ver: Informação da Terra do Brasil, em 1549, o Diálogo sobre a Conversão do Gentio, Tratado contra a Antropofagia e Pero de Magalhães, Gândavo, que nós vimos lá no início, gramático, professor, historiador e cronista português. Ficou conhecido pelos seus relatos que fez ali sobre a fauna, a flora, a dimensão das terras brasileiras, e no seu livro História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente nós chamamos de Brasil. Vulgarmente porque o Brasil teve vários outros nomes anteriores a esse. Além dos animais distintos e das plantas exóticas que ele descreveu ali, ele fala muito também dos povos indígenas, E como Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Então, outra obra que se destacou foi o Tratado da Terra do Brasil. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e aguardo vocês até a próxima aula.